Irmãos, deixei, na verdade, essa por último. Pode aumentar o microfone, Miguel, por favor? Aumenta. Som. Eu deixei... Opa, um pouquinho... Eu deixei por último, irmãos, né? Deixei essa última dinâmica, e aí para ilustrar algo. É bom ou é ruim ser escolhido por último? O que nós podemos aprender na vida, né? Aí falamos de algo espiritual. Não é bom a gente ficar para trás. Isso tem uma tendência natural na vida, é a gente ficar olhando o que está acontecendo na vida do outro e parece que não está acontecendo na minha vida. Toda comparação, nós sabemos disso, há muito tempo, ela é carnal. Ou seja, ela só faz mal para nós. Por isso, você nunca deveria ver o que está acontecendo na vida dos outros e não se preocupar. E se você em algum momento achar, né, que outros estão progredindo, outros estão andando na maré fumaça, e você não, parece que você foi esquecido, lembre de algo. O que é seu tem o seu nome. Enquanto você vê a vida dos outros acontecendo, Deus está aprofundando as suas raízes. E tenha certeza, vai chegar a hora que o Senhor vai fazer com que você receba aquilo que Ele prometeu. Ninguém notou, mas quem é que terminou como primeiro da fila? Então, não tenha medo de às vezes parecer que está ficando para trás. Aquilo que Deus tem para você, na hora certa, vai vir, e quando vir, Ele vai colocar você na posição que Ele mesmo estabeleceu como promessa. Amém? Deus abençoe. Então não fica, fala para o seu irmão aí, não fica olhando o que está acontecendo na vida do outro. Espera pelaquilo que é seu, pois o seu está guardado pelo Senhor. Tem o seu nome. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, amém. Vamos orar aqui, irmãos. Eu quero falar com você nesta noite sobre reparando as deficiências da fé. É uma palavra para líder, uma palavra para crente maduro, amém. E eu creio que Deus tem coisas preciosas para derramar sobre o seu coração nesta noite, amém? Então curva a sua cabeça, vamos fechar os seus olhos. Pai, eu quero, Senhor, neste momento, Senhor, convidar para que os nossos olhos possam ser abertos pelo Senhor, ó Deus. Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, ó Deus, este lugar, flui com liberdade, Senhor, para falar aos nossos corações. Ao nos debruçarmos diante da Tua palavra, Senhor, eu quero, Senhor, neste momento, que o Senhor possa lembrar-nos do Seu pastoreio, oh Deus, do preço que foi pago por nós, ó Deus, mas também, Senhor, ó Deus, a obra que está destinada a cada um de nós. Opera com Teu poder em nossas vidas, amadurece-nos para a Tua glória, e em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero falar com você sobre reparando as deficiências da sua fé. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, lá em Tessalonicenses, abre lá, no capítulo 3, diz assim, capítulo 3, verso 1 até o verso 10, Paulo, ele está enviando Timóteo, e ele traz boas notícias, né? Timóteo traz ao apóstolo boas notícias sobre o que estava acontecendo no meio daquela igreja, ou com aquela igreja ali em Tessalônica, né? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 1 a 10, diz assim: pelo que não podendo suportar mais o cuidado por vós, pareceu-lhe bem ficar sozinhos em Atenas. Enviamos então nosso irmão Timóteo, ministro de Deus, do Evangelho de Cristo, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isto, pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e é de vosso conhecimento. Verso 5, foi por isso que já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé,
temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor, o nosso trabalho. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé. O que Timóteo estava trazendo, irmãos? Boas notícias da vossa fé e do vosso amor. E ainda, que de sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também a nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé. Apesar de todas as vossas privações e tribulação, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo de empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Até aqui. Eu gostaria de falar com os irmãos aqui hoje, irmãos, de forma bem objetiva. Obrigado, Breno. De maneira bem objetiva sobre essa questão daquilo que Paulo está preocupado, as deficiências da fé. A verdade, irmãos, é que nós precisamos, às vezes, perceber se a nossa fé ela não tem sido deficiente. Se há, na verdade, um encargo no coração do apóstolo Paulo, né, era exatamente isso que estava acontecendo. Né, no sentido de perceber se aquela igreja estava fluindo em fé, caminhando em fé, se a fé dela estava, organizada, estava, consistente. E então, Paulo, na verdade, faz algumas afirmações nesse texto, mas antes de entrar no texto, eu queria que você pudesse entender que a primeira afirmação, para termos uma vida vitoriosa, que dá prazer, que traz contentamento, uma vida que dá significado, e principalmente que faz nos acessar tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, é nós entendermos que nada na vida cristã funciona sem fé. A fé para nós, ela não é, um valor. A fé para nós, irmãos, é o nosso estilo de vida. A fé para nós, ela não pode ser um conceito. A fé para nós precisa ser a firme convicção pelo qual nós andamos e recebemos de Deus, a qual nós acessamos ao Senhor, como Ele também fala ao nosso espírito. E se somos líderes na casa de Deus, se somos homens e mulheres de Deus, talvez você não ocupe liderança, mas sendo crente, sendo cristão, precisamos andar por fé e ouvir ao Senhor. A vontade do Senhor é que, de forma objetiva e desimpedida, você tenha uma fé clara e principalmente consistente. Então, virtualmente, a sua vida cristã, ela não progride, ela não avança sem a aplicação clara de uma fé consistente. Todas as coisas na vida cristã, tudo, repito, tudo acontece por meio da fé. Então Deus, Ele ouve a oração do crente que, quando ele vai orar, ele não ora com a mente, ele não ora, por uma questão apenas de hábito, ele ora com fé. Ele fala com Deus e sabe que Deus fala com ele. Então, sem você falar em fé, irmão, você não vai frutificar por fé, você não vai conquistar vitórias, Os problemas pessoais, particulares, sem fé não serão resolvidos. As orações, os milagres que nós precisamos, pedimos e até mesmo sonhamos, eles só se materializarão diante de mim, diante de você, se a fé ela for real e consistente. A frutificação ministerial que nós queremos, eu quero que essa igreja cresça, amém, irmãos? Quantos querem aqui? Então, a frutificação ministerial, a transformação, no casamento, a salvação de vidas, tudo acontecerá se houver fé. Então, a fé é um instrumento de Deus para dar a nós materialidade de todas as coisas que virtualmente nós, de alguma forma, sonhamos, pensamos, imaginamos, queremos, desejamos do mundo espiritual. A verdade, irmãos, que o nosso coração precisa estar convicto, das coisas que Deus fala conosco e daquilo que Ele deseja para nós. Sem fé, diz o texto, é impossível agradar a Deus. Sem fé, em outras palavras, você não consegue pegar, você não consegue cheirar, você não consegue sentir, você não consegue receber. Então, quando nós, irmãos, entendemos
que há promessas de Deus sobre as nossas vidas, e principalmente, se a palavra de Deus nos garante, né, que o Senhor deseja dar a nós, nós só vamos usufruir desse direito legal se de alguma forma eu e você exercemos fé. Uma marca dessa igreja, uma marca da minha vida, da sua vida, é que nós precisamos ser crentes de fé. Eu não sei quais são os dons que você pede para Deus, mas o dom da fé, irmãos, é essencial na vida cristã. É inegociável. Sabe, você precisa do dom da fé e precisa de discernimento, na minha opinião. São os dons mais importantes. São poucamente falado, valorizado, porque a gente quer milagres, a gente quer o dom de cura, né? A gente quer o dom de profecia, palavra de conhecimento, tudo isso é muito bom. Mas falando para a nossa vida pessoal, falando para a frutificação, falando para a conquista, a fé é um meio pelo qual nós vamos acessar cada uma dessas coisas. E veja, se você tem o dom da fé, fluir nesses dons de milagres, fluir no sobrenatural de Deus, vai ser uma coisa natural. Então, eu diria para você, trazer tudo do mundo espiritual para o mundo físico, irmãos, para o mundo visível, é através da sua fé. E aqui que nós temos um grande problema, porque grande parte do cristianismo hoje, ou dos cristãos, vive uma vida teórica. Um cristianismo por adesão. Nós não podemos estar nesse time. E se você está nesse time, irmão, eu quero convidar você hoje a sair desse time e vir, nós vai para aqueles que vão caminhar em fé e pela fé. Então, o que é a fé por adesão? A fé por adesão é aquele irmão que fala assim, pastor, eu concordo com isso. Sabe, eu quero te falar, irmãos, que você não pode só aprender a concordar com as coisas espirituais. Sabe, isso é muito raso, isso é muito pequeno. A verdade é que a vida cristã ela precisa ser prática. A vida cristã ela precisa ser frutífera. A vida cristã ela precisa ser exitosa. Não podemos ficar caminhando ano após ano, vivendo a mesmice. Sabe, você não pode olhar para trás e olhar 5 anos para trás e perceber que você está lutando com os mesmos demônios, com as mesmas batalhas, as mesmas dificuldades. A fé, irmãos, é um meio pelo qual nós mudamos e transformamos realidades. E eu creio que para cada uma dessas batalhas que talvez você está aí, quem sabe há um tempo já lutando, Deus tem uma promessa, Deus tem uma palavra e já liberou isso no seu coração. Você tem uma firme convicção, às vezes você não sabe como acessar. É por isso que precisamos reparar as deficiências da nossa fé. Amém, irmãos? Então, tem muita gente simplesmente que se relaciona com as coisas de Deus adotando doutrinas. É a fé por adesão. Sabe, é assim, eu gosto da graça, eu acho que é uma palavra boa, né? Eu gosto, né, da justificação pela fé, eu entendo, né, o que é o favor imerecido de Deus. Tudo isso é muito bom, mas para ser bem sincero, temos que praticar isso, temos que, sabe, experimentar isso. Não tem como eu falar para você, irmão, né, do gosto de uma laranja. Você tem que provar a laranja. Eu posso dizer que a laranja é laranja. Eu posso falar que a laranja possui gomos. Eu posso dizer que ela tem um cheiro cítrico. Mas se você não provar o cheiro, né, do descascar a laranja, aquele cheiro cítrico, se você não colocar a laranja na sua boca, você nunca vai conseguir dizer, isso aqui é uma laranja. A mesma coisa acontece pela fé. Irmãos, nós recebemos a salvação da parte do Senhor. Quem é salvo aqui, diga amém. Só os salvos. Só os salvos, digam amém. Então, a verdade, irmãos, nós recebemos o maior dom. Deus deseja dar-nos todas as demais coisas também pela fé. Recebemos a salvação pela fé, receberemos as demais coisas também pela fé. Então, a verdade é que nós temos aí no mundo espiritual, né, ou no mundo dos crentes, irmãos que são passivos, com prática, na verdade, espiritual, né, no seu caminhar, eles querem Deus, mas a verdade é que eles não exercem a fé. E talvez, por estarem tão acostumados, né, com as mesmas batalhas, com as mesmas lutas, com as mesmas coisas, eles vão se acostumando e eles acham, a vida é assim mesmo. Isso aqui não vai um espinho na carne. Pois é, mas Paulo, para saber que era o espinho na carne dele, ele orou 3 vezes e por 3 vezes o Senhor falou com ele. Agora nós não oramos, estamos na batalha e ficamos naquela, meu espinho na carne. Não, irmão,
nós precisamos, sabe, avançar. Nós precisamos desejar, né, que haja em nossa vida mudança. Mas sem fé não haverá avanço, não haverá prosperidade, não haverá vitória, não haverá milagres. E eu diria para você, desista. Sem fé, nem sonhe. Porque, para ser bem real, irmãos, a maneira como Deus vai trabalhar com você é liberando o poder dele através da fé. Precisamos buscar isso. Uma fé viva, uma fé consistente, uma fé clara e que traz sobre nossas vidas crescimento e progresso. Então, agora nós temos, quem sabe, um problema aqui. Como é que nós podemos descobrir, né, se a nossa fé é uma fé virtual ou uma fé real? A fé real, irmãos, ela é o centro das nossas forças. Ou seja, é por meio dela que nós movemos, é por meio dela que nós fazemos todas as coisas. E quando, né, você vive pela fé, e você tem esse centro de força, você vai ser conduzido por isso. Essa é a maturidade da vida cristã, então, né, que é você andar baseado, na verdade, nessa força que te impele. Sabe, o Espírito Santo leva você a crer, sabe, nas promessas, crer na mudança de realidades. Você não se conforma com este mundo. Então, quando aquelas usinas hidrelétricas, né, poderosas, com seus geradores enormes, né, eles ali geram eletricidade. A eletricidade ela vai, né, para iluminar toda uma cidade. Mas existe algo, né, no meio do caminho, quando sai daquelas turbinas, que são subestações. As subestações, elas recebem aquelas cargas, elas armazenam em parte também aquela carga, mas ela também tem o trabalho de poder baixar, né, a amperagem, né, a voltagem. E aí poder mandar pelos fios aqui aquela energia invisível, e preste atenção, a energia invisível para casa, onde ela vai ligar uma televisão, onde ela vai ligar um chuveiro, né, onde naquela casa você vai poder fazer as coisas. A mesma coisa acontece, irmãos. Deus é hidrelétrica. A subestação que faz com que você receba a energia, o poder de Deus, a eletricidade de Deus, vamos dizer assim, é a fé. É ela que vai canalizar para que, sabe, a sua vida seja comandada, seja dirigida, você tome os passos e principalmente, irmãos, você consiga atuar nesse mundo aqui, né, de forma espiritual, nas coisas naturais. Então, nós, irmãos, precisamos entender que o grande trunfo do diabo é fazer com que, sabe, essa subestação, ela seja desligada. E se você desligar uma subestação, a energia não vai para frente. Se o diabo consegue enfraquecer a sua fé, e é por isso que Paulo fala que ele, né, mandou Timóteo para que Timóteo pudesse ver como é que estava a fé daqueles irmãos, né, e também pudesse, de alguma forma, trabalhar com eles, a fim, na verdade, que eles pudessem, né, continuar andando em fé. Se você olhar naquele texto ali do 1 ao 10, Paulo fala 5 vezes sobre a vossa fé, ou sobre a expressão fé. A preocupação dele, irmãos, é que o trabalho que eles tinham tido, ele fala o labor ali, né, no original, o labor, o trabalho, não fosse em vão. Mas tudo que a igreja precisava, irmãos, era que a fé estivesse atuante, a fé estivesse viva. Está quente? Não? Eu que estou com calor aqui, eu estou pregando, irmão, mas tudo bem. É que vira um ruído na pregação, mas vamos embora. Deus vai nos dar a troca, está vindo, em nome de Jesus, desse ar-condicionado. E aí, irmãos, o que nós precisamos entender? O diabo, ele quer sempre minar a sua fé, porque se ele conseguir fazer com que você seja um crente natural, um crente que, sabe, por adesão, onde você, né, aceita as coisas do mundo das ideias, mas não traz isso para a sua realidade, você não anseia isso, ele tem um grande trunfo. Ele consegue desligar todo o poder, todo o agir de Deus. É como ele pudesse neutralizar um agente do reino de Deus. Então, aí nós temos aquele crentinho, bonitinho, frequenta a igreja, dá o dízimo, lê a Bíblia, vai para a célula, sabe, ele não pinta, ele não borda, não mata, não xinga, ele não lê, né, nada de errado, ele pratica uma boa moral protestante, reformada.
ele vai para a célula, ele não faz nada errado, mas ele tem uma vida travada. E ele não questiona, né, por que ele não prova mais de Deus? Por que as coisas continuam da mesma forma? A verdade é que o diabo conseguiu minar a fé, ou esconder, né, a importância da fé. E esses irmãos, então, eles, têm uma vida neutra. Deus não chamou para ser neutro, irmãos. A verdade é que Deus chama a igreja para ser sal. E se o sal for insípido, é melhor lançar fora. Então nós precisamos ter uma fé vívida, né? Então aqui é uma coisa que acontece na prática, né, da igreja, é que nós precisamos, irmãos, ativar a nossa fé. Só que aqui, no ativar a nossa fé, isso não depende apenas do pastor, isso não depende só da célula, não depende, né, da estrutura, isso depende da busca individual de cada um de nós. Nós precisamos querer, almejar, desejar ter essa fé vívida. Então eu gostaria de mencionar, né, 2 textos, depois mais tarde, não vamos entrar aqui no mérito aqui, apenas para dar um exemplo, mas 2 textos da palavra de Deus. Um é o próprio Jesus falando sobre a questão da fé, e o primeiro texto é o texto que Jesus chega para os discípulos, e ele faz uma referência dizendo que, né, daqui a pouco, né, eles teriam que fazer, aos discípulos, vai ter que fazer as obras de Deus, a obra de Deus. Os discípulos falaram assim: Senhor, está lá em João capítulo 6, se me falar a memória, Senhor, mas quais são as obras de Deus que nós temos que fazer? É a pergunta que os discípulos fazem de forma sincera e preocupada, porque Jesus disse que daqui a pouco ele iria se ausentar. E aí, você pode mais tarde meditar, você vai ver que Jesus fala assim: a obra é esta. Eles perguntaram: quais são as obras de Deus? A resposta de Jesus é: a obra é esta, que creiais no Filho de Deus. Em outras palavras, irmãos, Jesus estava dizendo: só tem uma obra para nós fazermos. É, na verdade, a obra de ensinar sobre a fé no Filho de Deus. Nós estamos preocupados em fazer um monte de coisa, mas a primeira obra que nós, como liderança, precisamos, e eu tenho pedido a Deus, depois de ter revelação, né, desse princípio, é como que eu consigo ativar a sua fé. Eu preciso levar você a crer no Filho de Deus. Só que não é o crer para a salvação, é o crer para possuir a herança que está no reino. É crer para você entender quem você é em Cristo Jesus. Porque se todos nós, irmãos, tivermos uma fé vívida no Filho, irmãos, tudo que nós queremos, precisamos, virá como consequência. Então, Jesus aqui está resumindo tudo, né? O que você precisa fazer na obra de Deus: creia. Fala comigo: creia. Fala para o seu irmão: creia. Fala para o outro irmão: creia. Crer é importante demais, irmãos. A maneira de você concretizar a vontade de Deus, espiritual, a vontade de Deus espiritual para nós, é fazer com que nós tenhamos uma fé inabalável no Filho de Deus. Então, eu diria aqui a você, de uma forma bem clara, essa fé precisa ser uma fé canalizada, prática, consistente e sem defeito. Onde não temos dúvida, no amor de Deus, na obra do Calvário, naquilo que Cristo fez, de quem Ele é e de quem nós somos. Quanto mais clareza temos disso, irmãos, mais a nossa fé será firme e mais favor vamos desfrutar da parte de Deus. Então, é interessante olharmos, né, para um outro texto, onde Jesus também fala sobre a fé. E aí, Jesus fala, né, sobre a questão se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, você vai poder falar aos montes e transportar esses montes de lugar. É interessante ver que Jesus faz algumas afirmações bem sobrenaturais e esdrúxulas. Eu nunca vi monte andando por aí. Já viu monte andando por aí, irmãos? Não, também não. Mas Jesus fala que se a sua fé for, na verdade, né, do tamanho do grão de mostarda, você vai poder falar ao monte e o monte vai poder ser transportado. Então,
que Jesus quer dizer com isso, irmãos? Jesus não está dizendo que nós temos que mudar monte, mas está dizendo o seguinte: se você crer, o sobrenatural, aquilo que os seus olhos não viram, vão acontecer. Você precisa apenas guardar o seu coração. Em outro texto, Jesus também fala sobre a questão, né, do teu olho, né, se conservar a fé, conservar a vida eterna. E aí ele está falando sobre o princípio do reino. Se o olho te faz pecar, arranca ele fora. Será que Jesus queria que arrancasse o olho? Não, Jesus está falando, sabe, da questão da fé, de você na verdade entender que a fé precisa ser radical. Se necessário fosse ter que cortar um membro, vamos cortar. Agora Deus quer que corte? Não. Quando eu era seminarista, eu fiquei sabendo, na verdade, de um homem, né, batista, por acaso, que levou isso ao pé da letra. Ele cortou a mão dele, porque, na verdade, a mão levava ele a pecar. Amputou a mão, né? Então, isso não é o que Jesus estava querendo fazer. A verdade, o que Jesus está dizendo é o seguinte: a sua fé precisa ser radical, irmão. E ter a fé radical é pautar a sua vida em cima, sabe, desse livro aqui. É em cima desse livro aqui. Sabe? Isso aqui não pode ser apenas algo histórico para nós. Ele precisa ser, sabe, aquele que é o GPS, aquele que guia. Aqui está um manual do construtor, aqui está toda a fonte de vida que nós precisamos. Então, meditar na palavra, conhecer a palavra, mas não é só conhecer a Bíblia, é você conhecer Jesus em cada página da Escritura. Então, a verdade é que nós precisamos caminhar, né, percebendo que o apóstolo Paulo, dentro do Novo Testamento, à medida que ele plantava a igreja, ele tinha um encargo enorme para que a igreja pudesse dar certo, pudesse prosperar, pudesse avançar. E para que essa igreja avançasse e progredisse em Deus, dentro do parâmetro que ele tinha ensinado, ele precisava perceber se essa fé era vívida. Então é curioso que Paulo aqui, ele não está preocupado se o prédio da igreja era preto ou se era tons mais claros de pastel. Se o som era Damaqui ou, né, JBL, ou se na verdade não tinha nem microfone. Ele não está preocupado se tinha ação social ou não tinha ação social na igreja. Eu não queria saber se o louvor era bom ou se o louvor era ruim. Ele queria saber o estado da fé. É bom ter som bom, é bom, a gente vai ter prédio bom, amém? Mas teremos o melhor em nome de Jesus, da parte do Senhor. Mas entenda algo, a preocupação do apóstolo Paulo, irmãos, era o estado da vossa fé. Por quê? Porque o resto é consequência. Se temos uma fé clara, vívida, a sua vida, a sua vitória, a sua frutificação, a superação dos problemas, irmãos, a prosperidade bíblica, ela virá. O avanço ministerial vai acontecer. Então, tudo é consequência do estado da vossa fé. E a minha pergunta é: qual é o estado da vossa fé? Qual é o estado da fé dos nossos discípulos? Há algo, na verdade, que nós precisamos intervir, ou até mesmo, quem sabe, investir? Qual é o estado da nossa fé? Falando nosso coletivo. Então, irmãos, quando nós percebemos aquilo que está no coração de Deus, que é ter essa fé vívida, a verdade é que nós, né, não apenas vamos mudar de nível, mas teremos maior revelação e uma convicção nas coisas que Deus deseja realizar através de nós. Então, eu queria falar com você aqui sobre algumas afirmações sobre a questão da deficiência da fé. A primeira é que uma mente confusa, uma mente que não tem um conhecimento estruturado, né, não tem um entendimento correto da palavra, ela não vai ter uma fé eficiente. Então, uma pessoa confusa, irmãos, e o que é uma pessoa confusa? Normalmente uma pessoa confusa é aquela pessoa que adota rapidamente certos valores, ela recebe os princípios, ela enche-se de fé com aquilo, ela valoriza aquilo, mas rapidamente, quando recebe um questionamento ali na frente, alguém fala algo, rapidamente ela se esvazia ou ela relativiza aquele valor. Então a Bíblia fala de uma semente lançada à beira do caminho. Então há muitas pessoas que, sabe, elas têm uma vida à beira do caminho. Por quê? Porque simplesmente elas
têm todo tipo de opinião guardado dentro delas e rapidamente elas assumem uma opinião. Mas na primeira dúvida, no primeiro questionamento, na primeira sentada, né, para conversar com alguém, e alguém relativiza aquele valor, a pessoa já perde, na verdade, a convicção. Ela perde a fé. Tem gente que crê de uma forma, agora, daqui a pouco, né, já crê de outra forma. Normalmente aquele irmão que no domingo ele está querendo ganhar as nações, querendo ganhar o mundo, mas na segunda-feira, na terceira-feira, ele está pensando em suicídio. Está triste, está pensando em desanimar da fé, querendo retroceder. Quem é esse tipo de pessoa? É a pessoa, irmãos, que, sabe, ela aceita qualquer palpite na sua vida. Ela aceita, sabe, que qualquer um coloque a colher no assunto, na fé dela. Esse tipo de gente é aqueles que estão à beira do caminho. Você lembra da parábola do semeador, Mateus capítulo 13? Fala que, né, o semeador saiu a semear e uma porção de sementes caiu à beira do caminho. E aí Jesus, quando explica em casa, fala que aqueles que recebem a palavra com alegria, num primeiro momento, mas as aves do céu vêm, descem e comem a semente. E Jesus diz, as aves são os demônios. Irmãos, é gente que acabou às vezes de vir à igreja, ele é cheio do Espírito Santo, ele ouve algo na reunião de alguma forma e isso incendeia o seu espírito. Ele lê, na verdade, um livro sobre o Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo, uma boa recomendação, né, para você. Se você quer crescer em fé, em comunhão, em oração, Bom dia, Espírito Santo é um ótimo livro. Então ele ouve, sabe, aquilo que fortalece, edifica, mas alguém chega e questiona, fala, mas Benny Hinn não é esse homem todo aí não. Você sabe que nos Estados Unidos ele é um cara polêmico, ele não é aceito. A pessoa não sabe separar, na verdade, das coisas. Então, quando alguém fala, rapidamente influencia o seu coração. Ele tem uma fé frágil. Por quê, irmãos? Porque está à beira do caminho, porque não tem raiz. Jesus disse, né, que o problema de cair a semente à beira do caminho é que não tem raiz. Então, a fé, na verdade, é frágil. A pessoa vai relativar. E olha, irmãos, aqueles que estão à beira do caminho... Ficou ruim o microfone? O que os irmãos acham? O som está ruim. Parece que ficou longe para mais de metro, parece que ficou com eco, né? Parece que eu estou dentro do caixote aqui. Arruma aí, irmão. Ah, que está só aí atrás? Então vira para cá as duas, então. Senão vai ficar... E aí, irmãos, o problema de quem vive à beira do caminho é que ele sempre vai ter amigos de Jó. Lembra os amigos de Jó? Não é gente que vem para dar bom conselho. É gente que vem para trazer condenação, é gente que vem para colocar dúvida, é gente que vem para achar problema. Então, os amigos de Jó, não sei se você lembra, mas todos eles tiveram que pedir perdão. Todos eles tiveram que voltar atrás do que falaram, porque Deus disse, tudo que eles falaram não é verdade, a meu respeito e a seu respeito. A verdade, irmãos, né, se nós fôssemos cair aqui na questão até teológica, né, nós precisaríamos entender, até mesmo que, por exemplo, os amigos de Jó, tudo que eles falam, nada poderia ser base bíblica de fé para nós. Porque Deus lá na frente vai falar que é tudo, e a palavra é tudo, né? E tudo no hebraico, no grego e no português significa tudo, né? Tudo que eles falaram não são verdades. Eles distorceram o caráter de Deus, eles falaram segundo o seu conhecimento, mas não é aquilo que concorda, né, com a doutrina bíblica. Então, a verdade é que tem muita gente que tem aparência, até mesmo na nossa vida, né, de pessoas espirituais vindo da parte de Deus, mas que ela vem para tornar a nossa mente confusa. Uma fé deficiente, então, ela permite andar em confusão. Irmãos, Deus trabalha com a fé, o diabo trabalha com a dúvida. A dúvida, o primeiro sintoma dela é a confusão. Você não sabe se crê, uma hora que, né, você está crendo, uma hora você descrê, uma hora acha que perde a salvação, uma hora que perde a salvação, uma hora você, né,
está aqui aliançado com esses irmãos, daqui a pouco você não quer mais estar aliançado com esses irmãos, já quer andar com aqueles. A verdade, para ser bem sincero, a mente confusa fala de uma fé deficiente. Então é gente, ou é na verdade crente, que não vai conseguir acessar as coisas de Deus. Porque Deus, irmãos, faz em cima da nossa firme convicção de coisas que nós não vemos, mas cremos, de coisas que não estão manifestas aos nossos olhos naturais, mas pela fé nós enxergamos, nós materializamos. Amém, irmãos? Então, a minha pergunta é, pergunta para o seu irmão, sua mente é confusa ou sua mente é de uma firme convicção? Agora olha para cá, você não tem que responder. Irmãos, a nossa fé, ela precisa ser embasada, ela precisa ser convicta, sabe? Para que nós possamos aplicar essa fé no casamento. Uma pessoa que tem, sabe, fé, uma firme convicção na palavra de Deus embasada, ela não separa, ela não divorcia, ela, entra em demandas no casamento. A firme convicção sustenta o casamento, porque o marido fala, vou sair de casa. Vai nada, você casou comigo, nós vamos até o fim agora. Nós vamos buscar ajuda, porque o nosso Deus é um Deus que restaura. Ah, mas eu não te amo mais. 1 Coríntios capítulo 13, verso 8, diz, meu amado, o amor jamais acabará. Está lá, leia. O amor jamais acabará. Não, eu falei leia, mas foi retórico, não foi para acusar a senhora não. Então, leia lá, está escrito, o amor jamais acabará. Você amou essa mulher? Pois é, nunca vai acabar. Irmãos, sabe, quando você tem uma fé firme, você fala, não, eu sou, sabe, Cristo e ela é a noiva. E como Cristo, eu vou me entregar por ela, eu vou servi-la, eu vou amá-la, eu vou investir. Sabe, você se derrama. E se a igreja, ela for imperfeita, eu também aceito, porque Cristo me aceitou. Consegue entender? Quando você tem uma fé firme, irmãos, você aplica a palavra, não tem separação, não tem divórcio, não tem crise. Ah, pastor, e nas finanças? Pois é, quando você tem uma firme convicção, sabe, você lembra que o Deus que deu o seu Filho, também, Filipenses capítulo 4, Filipenses capítulo 4, verso 19, e o bom Deus suprirá todas as minhas riquezas, todas as minhas necessidades em glória. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O meu Deus é o dono do ouro e da prata. Se eu ouvir e obedecer, eu vou comer do melhor desta terra. Já fui velho, já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Irmãos, quando você tem uma firme convicção, você não anda em confusão. Se você tem uma mente confusa, sua fé precisa ser reparada. Então, as pessoas, elas andam, Tiago diz que aquele que não tem uma fé, madura, ele fala que a pessoa, ela vive como as ondas do mar, que ficam sendo lançadas, de uma praia para outra. Presta atenção, irmão, você, sabe, tem raiz, você está na rocha, e quem está na rocha, e aí vamos pegar mais um texto poderoso. Jesus fala sobre o reino, e ele fala, depois que ele ensina sobre o reino, ele começa lá com as bem-aventuranças do capítulo 5, aí ele vem para o capítulo 7, ele fala sobre a questão de quem está no fundamento. E ele falou, quem está no fundamento está sobre a rocha. E ele fala, que existe o homem tolo, que é aquele que constrói a sua casa na areia. Mas o homem sábio constrói a sua casa sobre a rocha. Aquele que construiu a sua casa sobre a areia, diz o texto, veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, a tromba d'água e a levou. Mas aquele que construiu a sua vida sobre a rocha, diz o texto, ele ouviu a palavra, ele recebeu, ele guardou a palavra, e aí veio o vento,
veio a tempestade, veio a tromba d'água, mas ele permaneceu. Jesus começa a contar, depois você checa isso lá, em Mateus capítulo 7, acho que é o 42 em diante. Ele fala o seguinte: vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas como é que eu posso ser Senhor de vocês, se vocês não me ouvem e não praticam? Ele diz, é semelhante ao homem que cavou sua casa sobre a areia. Quem ouve e não pratica, quem ouve e não recebe com fé, irmãos, ele vai ser confuso e está construindo a sua casa sobre a areia. Querido irmão, sei que essa não é uma palavra para dar glória a Deus, aleluia, né? Você está pensando nas coisas, mas deixa eu dizer algo para você. É a palavra de consistência, porque você não pode andar confuso entre nós. Você precisa andar na firme convicção, ouvindo e praticando, para você receber aquilo que Deus tem nos prometido. Sabe, Deus tem, o desejo de Deus é que você não relativize, sabe, vitória, conquista, avanço. Mas muitos irmãos ouvem isso e falam, não, isso não é para mim. Não, é para você, irmão. É para você. A questão é que como você não aprofunda suas raízes, você não tem a intencionalidade, a decisão. Precisamos decidir, filho. Sabe? A ter uma vida consistente. Eu fico pensando, alguém que anda 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos na fé cristã e não vê mover de Deus, não vê o agir de Deus, ele não avança. Irmãos, isso é um desperdício de vida. Deus não quer que você fique na margem, Deus quer que você vá para águas profundas. Sabe, Deus não quer apenas suprir suas necessidades, Ele quer que você seja transbordo, para que você possa abençoar quem está à sua volta. Mas isso é uma decisão minha e sua, de receber tudo o que Ele tem prometido a nós, por meio da sua graça. Então, gente confusa é assim, é gente que aceita tudo que os outros falam, ele é vulnerável à opinião de terceiros, mas ele não consegue ter uma fé firme, sabe, naquilo que é a palavra de Deus, irmão. Você não tem que seguir pastor, você não tem que seguir, sabe, pastor Aloísio, pastor Hermes. Pega a palavra, amém, irmãos? Eles estão pregando a palavra, então você recebe. Não é a palavra, faz que nem a irmã Eva, corta fora, gordura, né, irmã Eva? Agora eu falei para a senhora. Mas a verdade é essa, né? Quando conheci a irmã Eva, eu falei, né? Ah, pastor, eu gosto de saber onde está os versículos, onde é que está tal versículo. Né? Isso, eu falei, irmã Eva, isso é bonito, porque a Bíblia fala que os irmãos de Bereia eram mais nobres que os irmãos de Tessalônica, os caras que dá fé aqui, nós lemos agora no começo. Porque eles, tudo que ouviam, né, dos apóstolos, eles iam para casa e checavam nas escrituras para saber se era aquilo. Então isso fala de gente consistente. Amém, irmãos? Né? A Bíblia fala que nos últimos dias, até os escolhidos seriam enganados. Por que eles vão ser enganados, irmãos? Porque é gente que tem fé de adesão. A fé superficial. É gente confusa, que está à beira do caminho, que está ouvindo todo mundo. Ouve pai, ouve mãe, ouve tia, ouve avô, ouve marido, ouve esposo, vizinha, patrão, ouve o jornal. Né? A leitura que ele faz lá das coisas do mundo tem mais valor do que a palavra de Deus. Então essas são pessoas que, sabe, não terão consistência. E às vezes quando recebe a palavra, recebe com alegria, mas não tem muito tempo de duração. É o que eu chamo de crente piolho. Conhece o crente piolho? Os irmãos conhecem o crente piolho? É aquele que anda pela cabeça dos outros. Irmãos, nosso Deus é um Deus de relacionamento pessoal. Ele é pessoal. Precisamos andar com Ele pelo aquilo que Ele fala conosco e dirige as nossas vidas. Alguém pode dizer amém aqui, irmãos? Então eu quero perguntar para você, você é um daqueles irmãos confusos, sabe, porque plantou a sua vida na beira do caminho? Qualquer teologia, qualquer poluição ideológica, qualquer conversa tola, abala a sua fé, mexe com aquilo que você creu. Epa, meu irmão, meu filho, minha filha,
Você tem que, sabe, amarrar o seu burro em outro lugar, filho. Você tem que sair dessa vida de confusão. Sair da beirada do caminho e, sabe, decidir. Eu vou ser profundo. Eu vou ter consistência. É para ler a palavra? É para orar? É para conhecer? Senhor, faz a tua obra. Tira, Senhor, eu quero andar por convicção. Eu não quero mais andar em dúvida. Eu quero andar com uma fé viva, uma fé reparada, uma fé intencional. Senhor, eu quero ver maravilhas. Eu não quero lutar com os mesmos demônios depois de 5 anos. Irmãos, tem uma hora que você tem que dizer, chega! Basta! Mas não há, às vezes, a indignação. Tem irmão, na verdade, que faz do problema o seu bichinho de estimação. Irmãos, não. A Bíblia diz, não vos conformeis. Não se conforme, irmão. O que o mundo está ditando para você? Quais são as regras que ele está ditando para você? Chega. Basta. Eu vou andar por fé. Eu vou ver Deus fazer. Deus, o Senhor prometeu para mim que o Senhor faria de mim uma pessoa feliz e próspera. Porque bem-aventurado aquele que ouve a sua palavra, o seu conselho, se desvia do mal, não senta na roda dos escarnecedores, não tem comunhão com os zombadores. Senhor, então me faz bem-aventurado, me faz feliz e próspero. Me faz feliz e próspero. Irmãos, a indignação não é indignação contra Deus. Isso é tolice, isso é justiça própria. Isso é ser tolo. Mas a verdade é que nós temos que ter a indignação contra a situação. Fala, Senhor, vai resolver, me dá sabedoria. Ou o Senhor move o problema, ou o Senhor me move para passar por esse problema. Amém, irmãos? Então, Senhor, resolve, me ajuda, me dá sabedoria. O problema sou eu? Estou aqui, Senhor, me transforma, me amadurece, aprofunda minhas raízes, me dá visão espiritual, faz eu discernir o que eu não estou enxergando, abre os meus olhos, traz à luz o que está escondido, mas eu não quero andar em confusão, Senhor. Eu quero ir além. Senhor, eu não quero morrer na praia, eu não quero viver na margem. Amém, irmãos? Então, meu filho, você precisa dizer ao Senhor hoje, Deus, eu vou fundamentar a minha convicção na Tua palavra. Eu vou andar pelaquilo que o Senhor diz, pelaquilo que o Senhor fala, pelaquilo que está escrito a meu respeito. Senhor, que da minha boca só saia a sua palavra. Eu construirei a minha vida de forma firme e sobre a sua palavra, como disse Pedro, vou lançar as minhas redes. A pesca maravilhosa vai vir, irmão. Acredita em mim. Então, mais uma vez, qual que era a preocupação do apóstolo Paulo? Era a fé. Ele manda Timóteo, ele fica sozinho, manda Timóteo estar em Tessalônica, porque ele queria saber a vossa fé, como disse na carta. E quando Timóteo volta com boas notícias, que a fé deles era madura e tinha o que, irmãos? Amor. A fé estava firme e tinha amor. Então, é por isso que a sua liderança, muitas vezes, se questiona, dizendo, pastor, eu não vejo as coisas acontecer. É porque nós, muitas vezes, estamos dando na confusão. Não, irmãos. Tenha uma fé firme e ela deixará de ser fraca, deixará de ser tímida. Você verá milagres e as bênçãos do Senhor acompanhando a sua vida. Amém? A segunda deficiência que eu listo aqui para os irmãos, que na minha opinião traz deficiência, que é a irmã gêmea, da confusão, é a superficialidade. Fala comigo, superficialidade. Qual que é a primeira, irmãos? Qual que é a primeira? Mente confusa. Segunda é a superficialidade espiritual. Sabe, a superficialidade espiritual, irmãos, ela fala de falta de raízes, falta de consistência, falta de base, de fundamentação. Pessoas superficiais são aquelas que têm, argumentos para tudo, elas tentam justificar tudo, ou dizer que creem, mas a verdade é que você não percebe vida ali.
Você não percebe, sabe, a pessoa crendo ao ponto de dizer, não, eu acredito tanto nisso, que eu estou disposto a dar minha vida por isso. Os cristãos primitivos, os crentes ali de Atos, eles enfrentavam leões, eles enfrentavam gladiadores, eles enfrentavam a morte, eles eram crucificados. O que faziam esses homens, essas mulheres, jovens, sabe, enfrentarem a morte e não temerem a morte, irmãos? Era simplesmente porque eles tinham, sabe, consistência. Agora, pessoas, sabe, que têm uma mente superficial, uma superficialidade de fé, normalmente são pessoas, sabe, que você vai olhar para a vida dela e você vai ver aparência, mas não vai ver fruto. Não tem fruto. Jesus disse, não julgueis para que não sejais, porque com a régua ou com a vara que você julgar, você também será julgado. Então, você não quer, na verdade, que usem de extrema justiça sobre você, não quer que pesem a mão sobre você quando você falhar, não julgue ninguém e não, na verdade, atribua justiça demais. Mas o mesmo Jesus, pouquinho para frente, ele diz, a forma como a gente conhece o caráter, a forma como ele conhece uma pessoa, é percebendo a verdade dos frutos. Eu lembro do meu professor de seminário, ele falando, por várias vezes, ele falou assim, olha, quer conhecer um livro? Não julgue ele pela capa. Abra o índice e veja, na verdade, o índice. Pelo índice você vai saber se o livro é bom ou se o livro é ruim, porque os assuntos que estão sendo tratados são expostos ali como temas daquele livro. E se aquilo então vai na leitura do tema, aquilo te chama a atenção, é porque o livro vai ser bom. Mas, andando com homens de Deus, eles falam, olha, não adianta, na verdade, você olhar a capa, não adianta você olhar o índice, você precisa ver os frutos de quem escreveu. E é exatamente o que Jesus disse. Olha o fruto. Mas o papel aceita qualquer coisa. E hoje, com a inteligência artificial, ficou mais fácil ainda escrever livro. Sim ou não? Então, mas quais são, sabe, as experiências? Quais são os frutos? Qual é a realidade? Então, a superficialidade, irmãos, ela passa por esse tipo de gente, sabe? Que eles têm aparência, mas não tem fruto. Fruto de serviço, fruto de amor, fruto de encargo, fruto de paixão. Irmãos, todo mundo que é profundo em algo, ele é apaixonado pelaquilo que ele faz. Se você ama o que você faz, tenha certeza, você não é superficial naquilo que você faz. Mas se você não ama, você nunca vai conseguir ser profundo naquilo. Então, sabe, gente consistente vai manifestar esses frutos de amor, de encargo, de paixão, de serviço, sabe, o amor pelas pessoas, sabe, o amor, pela vida do próximo. Por quê? Porque ele é profundo em Deus, irmãos. E quem é profundo em Deus passa a amar e ter a visão de Deus. Sabe, ele ama o que Deus ama e ele enxerga como Deus enxerga. E isso faz total diferença. Um pastor antigo, de muitos anos de ministério, ele veio andar comigo. O nome dele é Osmar, ele estava na minha posse. E aí uma vez conversando com ele, porque ele era pastor de uma denominação, da Bleia. E ele falou, na verdade, que uma das coisas que ele fazia para empolgar o povo, que ele ouvia que os pastores falavam, como ele falava, pastor, na minha igreja tinha desfile de anjo, desfile de anjo é porque tem culto quase todo dia na Assembleia de Deus, é o culto da vitória, é o culto da não sei o quê, culto culto da libertação, culto, vai os cultos lá. E aí ele trazia, então, para não pregar, todos aqueles cultos, ele trazia pastores convidados. E aí esses pastores falavam assim, olha pastor, quando eu sinto que o ambiente ele está meio travado, o que eu faço é dar um berro, falar uma frase de efeito, bater palma e rodopiar. E quando eu rodopio, a igreja, ela acende. Irmãos, a verdade é que existem técnicas, mas tudo isso é superficialidade. As pessoas estão preocupadas mais com desempenho. Se você olhar no Instagram, o
que se mostra ali é desempenho. Já viu alguma família triste no Instagram, irmãos? Já viu alguém ali triste? Só vê coisa boa. A minha pergunta é, na verdade, é tudo aquilo, será? Então, hoje nós vivemos num mundo de aparência, de superficialidade. Mas nós, irmãos, estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo. Nós sabemos da mentalidade deste mundo, mas nós não podemos andar segundo as leis deste mundo. Então, o pregador, né, segundo o pastor Osmar, falava para mim lá que, né, ele dá uma sapateada. E ele falava, pisa aí, irmão, pisa aí na cabeça do diabo. Esmaga a cabeça dele agora, que ele vai sair correndo da sua vida. Pode ser bonito isso. Pode ser legal isso, mas vamos ser sinceros. Será que o diabo sabe porque alguém está pisando na cabeça dele, irmão? Se o diabo, na verdade, saísse, que alguém está pisando na cabeça dele, sapateando, a verdade é que nós já estaríamos no céu há muito tempo, porque ele não estaria mais aqui, né? Mas a verdade, irmãos, o diabo, ele não tem poder quando nós estamos em Cristo. Você não precisa pisar na cabeça do diabo, você só precisa estar em Cristo. 1 João capítulo 5, verso 18 diz, aquele que está em Cristo, o maligno, não tem o poder de lhe tocar. Amém, irmãos? Então, sabe, essa questão da superficialidade, ela é apenas uma realidade que dura que nem iogurte, sabe, 40 dias. É a vida cristã, sabe, já nasce morrendo. Então, se você não quer viver de altos e baixos, se você não quer viver à margem do que Deus tem para você, você tem que fugir da superficialidade. Então, a falta de construção, de convicção, de palavra profunda, irmãos, a falta de conexão, sabe, no discipulado, com Deus, vai fazer com que a gente, às vezes, viva uma vida apenas de aparência. Irmãos, Deus nos chama para viver uma vida real, não de aparência. Então, Jesus, sabe, todas as vezes, né, que Ele vai fazer os seus milagres, Ele não faz algo de aparência, Ele faz com realidade. Jesus poderia, né, ele não ter discípulos e aparecer nos povoados, pregar o evangelho do reino, mas ele decidiu andar com 12 homens, para que esses 12 homens pudessem acompanhar a realidade do seu ministério. Porque andando com pessoas é que nós sabemos se elas têm ou não têm realidade. Sim ou não, irmãos? Então a pessoa na sua frente, ela não fala palavrão, né, no início do relacionamento, mas depois de 3 semanas, já solta. Na primeira semana, alguém começa a conviver com essa pessoa, ela não é nervosa. Mas depois de 3 semanas, você começa a perceber que ela é iracunda, mal-humorada, nervosa, pavio curto. Então, as coisas começam a aparecer. Eu costumo dizer, né, que você conhece alguém depois que você casa com a pessoa. Porque no namoro, né, para aqueles que namoram, e na corte, na verdade, uma coisa tipo assim, tudo muito mascarado. Especial, entendeu? É o jogo do engano, né? Por quê? Porque é o romantismo. Então assim, ela, né, faz tudo por ele faz tudo por ela, né? Comemora mêsversário. Não é isso? Depois que casa, nem uma flor leva mais. Falando isso, estou te devendo uma. Falando nisso, estou te devendo uma, né? Consegue entender? A verdade, para ser bem sincero, é uma defraudação. Porque, na verdade, aquilo não é real. Agora, real é quando você começa a conviver todos os dias. Você acorda, você trabalha, você vive, você convive, você almoça, você janta, você toma café, você paga as contas juntos. Irmãos, ali a realidade aparece, né? Ali o monstrinho se revela. E aí você casou e descobriu que você comprou um Kinder Ovo. Veio com uma surpresa. Você queria um bonequinho e ganhou um dragãozinho, né? Solta fogo pelas ventas. Então, olha para cá. Eu costumo dizer assim, não abrir o olho antes de casar, agora feche.
Mas o fechar não é ignore. Que nós não somos desses que ignoramos. Nós fechamos para orar. É joelho no chão, olho fechado e clamor, irmãos. Amém, irmãos? Então, presta atenção. Nós não podemos viver uma vida de superficialidade. A vida precisa ser real. Então, pastor, eu quero ter raiz. Eu não quero ser mais profundo. Não quero viver de forma superficial. Eu quero ser profundo, pastor. Então, meu irmão, eu diria para você que você precisa resolver 3 questões da sua vida. 3 questões. Primeiro, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Só que não é quem é Jesus. Ah, Jesus é o Filho de Deus. Não. É conhecer pelo Espírito. É ter revelação. Busca essa resposta. Sabe, leia a palavra com isso. Escute mensagem. Deixe Deus, o Espírito Santo, revelar para você quem é Jesus. Você vai abandonar a superficialidade e começa a andar agora já em algum nível de profundidade. O que é a vida cristã para você? É a segunda questão que você precisa resolver. O que é a vida cristã? Para uma pessoa superficial, irmãos, e eu era, vou contar meu testemunho, tem testemunho e tem testemunho. Eu cresci dentro da igreja, eu sou filho de crente. Só que eu costumo dizer o seguinte: não é porque você é crente que quer dizer que seus filhos sejam crentes. Nosso Deus é um Deus pessoal. Amém, irmãos? Então, seus filhos precisam conhecer a Deus. O Salmo 78 fala que a vitória, né, que a obra, na verdade, dos pais é passar a fé aos filhos, contar aos filhos aquilo, na verdade, que eles viveram, presenciaram, o que Deus fez a eles e aos seus antepassados, aos seus pais. Amém? Essa é a grande vitória. Mas a verdade é que nós precisamos entender que filho de crente, cretino é, pecador é. E se não nascer de novo, vai para o inferno. Não importa, na verdade, meu pai era evangélico, videriano, reformado, retumbante. Vai para o inferno do mesmo jeito. Porque se não nascer de novo, não adianta nada. Então, eu digo para você, eu andava, né, nasci dentro da igreja, e eu andava, né, na comunhão com os irmãos, com o adolescente, e eu enxergava a igreja de uma forma social, crente batista. Aí eu falava para os meus amigos que eram ímpios, falava, não, eu vou para a igreja porque, mano, as meninas do mundo estão tudo zoadas. Quando eu era adolescente, as meninas já eram zoadas, imagine hoje, né? E aí o que acontece? As do mundo, né? Aí o que acontece? Aí naquele momento eu falava para ele, não, porque se eu casar, eu tenho que casar com a menina da igreja. Tanto é que é o seguinte, nunca namorei uma menina que não fosse da igreja. Só tive 3 namoradas, 2 namorico e uma que foi a Diana. Então, a verdade é que, para ser bem sincero, eu falo, não, eu tenho que casar, mas casar com a menina da igreja, porque elas são corretinhas, são certas, né? Com a coisa toda, moralmente falando, são zelosas, né? São cuidadas, são recatadas. Então, na minha cabeça, ali era o lugar. Segundo, cara, eu acampava, eu fazia trilha, andava de bicicleta, jogava bola com os jovens, eu fazia um monte de coisa. Falei, cara, eu não preciso de droga para sentir prazer, para sentir alegria, né, eu ia para retiro, né, tinha muito retiro na minha época, né, que é para jogar bola, né, para passear, para bagunçar, na verdade, uma bagunça de crente, né, que é dar risada, aquelas coisas todas. Então, até os meus 17, 18 anos, irmãos, a visão que tinha de igreja era isso, um lugar bom, seguro, um lugar legal para cuidar, né, para crescer os meus filhos. Mas eu não tinha uma experiência com Jesus. Com 17 anos fui fazer cursinho. E quando fui fazer o cursinho, peguei uns professores, não sei se o diabo estava neles ou eles estavam no diabo, não sei qual que é a diferença. Eles começaram a falar um monte de coisa e a minha fé, como era uma fé superficial, eu era bom desembainhar a Bíblia, conhecer versículo bíblico, mas eu conhecia o versículo, mas não tinha a revelação de nenhum deles. E eles começaram a falar que pastor, né, manipulava o povo, pastor é ladrão, padre, na verdade, é pedófilo. E começaram a falar um monte de coisa e aquilo entrou no meu coração. Mal sabia eu para onde que eu ia parar, né? Aí outra coisa, falou assim, Deus é o amigo imaginário dos adultos. Deus não existe. Olha os macacos, o gene, uma bactéria que virou macaco, que virou um sapo, que virou um macaco, que virou, né, uma anta que agora está falando comigo, né? E aí,
metralhado por todos aqueles conceitos humanistas, eu comecei a duvidar. A igreja que eu frequentava, tinha uns 150 membros, o prédio era mais ou menos como fosse até a caixa de som ali. Igreja Batista Jardim Esmeralda. Eu cantando, cantor cristão, um domingo de manhã, e eu falei, cara, estou cantando aqui com glória, 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 coroai, né? Aí, cantando a música cantor cristão ali, eu falei, cara, será que eu não estou cantando para um amigo imaginário? Será que Deus existe? O diabo conversando comigo. Tenho certeza que ele estava do meu lado, do meu pé, falando comigo. Será que Deus existe? Você está cantando para quem? Será que isso é real? E eu pensando, será mesmo? Falei, cara, eu não vejo Deus, eu não sinto Deus, eu não percebo Deus. Todo mundo fala de Deus, mas para ser bem sincero, Deus não faz diferença nenhuma. Mas eu não lia, eu não orava, eu não buscava. Eu ia para o culto. Todo EBD estava lá, perdendo Fórmula 1 e à noite perdendo os trapalhões. Esse era o meu peso. Que minha mãe falava, enquanto você morar na minha casa, você vai para a igreja. Louvado seja Deus que minha mãe nunca negociou. Mas uma das coisas que, sabe, me colocou em crise foi pensar se eu estava equivocado com aquilo. Mas toda a minha crise hoje, eu digo para os irmãos, é porque eu era confuso e tinha uma fé superficial. O que os meus amigos falavam, eu acreditava. E segundo, eu não tinha raiz para rebater na vários dos argumentos. Eu não tinha convicção. E aí, irmãos, cheguei para minha mãe, um domingo à tarde, tinha lá meus 18 anos, e eu falei, mãe, eu não quero mais ir para a igreja. Não sinto nada, não vejo nada, não quero nada. Então eu queria que a senhora me perdoasse, mas estou com 18 anos e queria que a senhora me liberasse desse jugo. Aí eu estava sentado no chão, minha mãe sentada na cama, e aí minha mãe falou assim, minha mãe começou a chorar e falou assim, como é que você quer ouvir Deus? Porque eu falei que a minha crise de fé, né? Se você não ora, eu não vejo você orar, Júnior. Eu não vejo você ler a Bíblia. Eu não vejo você buscar. Você tem que ter uma fé consistente. Em outras palavras, ela está dizendo para mim. E ela começou do jeitinho dela a me exortar ali, falar. Eu falei, eu não quero que você saia, eu quero que você permaneça. Você vai permanecer. E em 6 meses eu vou orar e você vai fazer a sua parte. Você vai orar e vai buscar. Como você nunca fez antes. Irmãos, eu nunca tinha lido a Bíblia inteira. Cresci na igreja, mas nem o Novo Testamento. Vou ser sincero, acho que nenhum livro da Bíblia inteiro, né? 1 João, 3 João eu tinha lido inteiro, né? Estava na igreja só. Mas um livro grande, que nem Isaías, que nem Jeremias, que nem... Nunca tinha lido. E comecei a ler. Peguei Gênesis e vim, lendo. É para ler? Então vamos ler. Aí comecei a orar. Primeiro momento não sentia nada. Daqui a pouco, percebi que Deus estava falando algumas coisas comigo. Mas na minha cabeça, na minha consciência. Muito crente tapado. Muito imaturo. Mas, 18 de janeiro de 98, eu tinha terminado, naquela semana, de ler o livro de Jó. Por quê? Porque eu não tinha passado no vestibular. Tinha feito 3 vestibulares, não passei nenhum. Meu sonho era ser militar. Não deu, não é para ser militar. Me deram baixa. Acharam um problema no meu joelho. Tinha tentado a academia da Força Aérea, porque eu queria fazer parte da aeronáutica. Não passei. Tudo nas mesmas semanas. Assim, em 20 dias, tudo deu errado na minha vida. Fiquei brabo e falei, Deus, por que está tudo errado na minha vida? Se o Senhor existe, se revela para mim. Deus, não é possível. E minha mãe falou assim, é da vontade de Deus na sua vida, porque Deus está enxergando coisas lá na frente que está errado. Irmãos, eu queria matar minha mãe. Que a última coisa que você quer na hora de ouvir é uma desculpa defendendo Deus, né, quando você está revoltado contra Deus. Naquele momento, falei, quer saber? Fala comigo, Senhor. Vou ler o livro de Jó. Naquela semana. Vou ler o livro de Jó, depois da última notícia. Vou ler o livro de Jó, porque ele deu tudo errado na vida dele. Quero entender. Explica para mim. Li, irmãos. Gostei do 1º capítulo, 2º capítulo, 3º capítulo, depois não entendi mais nada. Quando entro os amigos de Jó, não entendi mais nada do livro. Confusão, lascada, aquela coisa toda. Mas chegou lá no 42, aí Jó se rende ao Senhor, que do 38 ele começa a falar. 42, Deus começa, ele começa a falar para o Senhor, Deus,
né, eu li na Bíblia Viva, né, que hoje chama-se A Mensagem, ele fala assim, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Quando eu li aquilo, eu achei tão bonito aquilo. Falei, é para mim isso, mas eu não te contemplo, e ainda te conheço só de ouvir falar, Senhor. Isso, terminei acho que no dia 15, dia 16, não lembro certinho, mas um dia, 2 dias para frente, fui andar de bicicleta. E lá em Curitiba tem uma serra que a gente desce de bicicleta, eu amava pedalar. E aí eu fui descer com os meus amigos, caí de bicicleta, irmão. Rodei uns 20 quilômetros, passei em cima de um quebra-mola, não tinha visto, de madrugada, 5 horas da manhã, caí, bati a cara, saiu esse dente aqui da frente, ralei o rosto. Eu usava aparelho, né? Aparelho entrou, ferro na boca, a boca encheu, meu olho ficou grande, uma pedra entrou aqui, que eu tenho a marca até hoje, joelho ralou. Eu era tão magro, acredita em mim, já fui magro, né? Que, você sabe que o cara é magro, quando ele cai de peito, ele consegue ralar esses 2 ossos aqui, ó. Eu ralei os 2 ossos aqui, irmão. Daí 3 pontos no queixo, né? 6 pontos no queixo, 3 pontos aqui na boca, o dente saiu. E aí a única coisa que eu tinha, fecha o ouvido, amor. Fecha o ouvido. A única coisa que eu tinha era uma namorada. A falecida, como eu chamo. Naquele momento, irmãos, eu falei, cara, agora perdi a namorada. Estou sem dente. A cara inchou, né? Que deu meu amigo caiu, que eu caí, ele já chegou junto. E falou, nossa, Gajó, tua cara tá muito feia. Cara, meu Deus. Aí os outros amigos chegando, né? Estavam em 13 pedalando. E aí, número ruim, né? 13, né? Aí, eu falei demais, né? Mas deu azar. E aí o que acontece? Naquele momento ali, falei, cara, daí os meus amigos, nossa, tá feio, e agora, o que vamos fazer? Irmãos, quando eu pensei no que estava fazendo, eu chutei o banco da bicicleta, assim, falei, tudo errado na minha vida. Aí tinha um valetão assim, eu pulei o valetão, deixei meus amigos ali, né, sem saber o que fazer. E aí eu andei como fosse lá na Potência, tinha um poste, um barracão e tinha uma luz. Falei, Deus, tudo errado na minha vida, tudo errado na minha vida, não é possível isso acontecer, Senhor. O Senhor não gosta de mim, né? Eu sentei no meu fio, na hora que eu sentei no meu fio falando com Deus, não foi uma voz do céu, não foi um vozeirão, mas uma voz suave dentro de mim, né? Falou assim, viste meu servo Jó? Ele nunca blasfemou. Por que você está blasfemando? Nessa hora, irmãos, eu só soube chorar. Nessa mesma hora, eu lembrei, eu com 12 anos, lendo a história de Samuel, para a escola bíblica dominical, quando Samuel vai ao quarto dele e pede, né, por 3 vezes, né, o que ele queria, e ele falou, não sou eu, mas se acontecer de volta, fala, né, levanta e fala, Senhor, pode falar, teu servo está ouvindo. Eu lembro eu chorando. Nessa hora, com 18 anos, 18 de janeiro de 98, foi o dia que eu nasci de novo. Porque eu falei, Deus, se o Senhor tem um propósito na minha vida, me revela. Eu ouvi a sua voz, e eu quero ouvir por resto dos meus dias. E aí, meu amado, eu só tinha vontade, com a boca grandona, porque você já bateu a boca, né? Ou já viu alguém bater a boca, né? A boca incha assim, né? Daquela cordinha que tem aqui no negócio aqui, fica esticada, né? Beiçudo assim, né? Aí, despulei a valeta, catei a bicicleta, falei, vamos pedalar até a Mercedes-Benz, que era um ponto de referência, e vamos pedir ajuda lá. Não tinha celular nessa época, né? E aí fomos lá, achar um orelhão. E aí chegamos lá, o cara que era o segurança, chama a ambulância. Dali, na verdade, irmãos, eu só queria cantar, só queria confiar no Senhor. E eu falei, nunca mais eu quero viver uma vida de superficialidade, Senhor. E aí a coisa foi tão forte da minha experiência com o Senhor, que aí todo pastor que falava de milagre, todo pastor que falava de provisão, todo pastor que testemunhava alguma coisa que Deus tinha acontecido na vida dele, eu falava, cara, eu quero viver isso. Senhor, eu quero ouvir isso. Eu quero ver isso, eu quero experimentar isso. E ali nasce o meu desejo, eu falei, cara, eu quero ser pastor. Mas, sabe, o que é a vida cristã para você? É uma questão de frequentar uma religião, estar aqui no culto, frequentar uma célula, é o lugar dos amigos. Quer dizer, para você, isso é natural.
Gente assim, irmãos, não recebe, porque a fé, a firme convicção, a vida de fé, a vida pela fé, é o que vai produzir realidade espiritual. Do contrário, irmãos, haverá muitas distrações. Do contrário, haverá muita perda de tempo. Então, a minha pergunta é: o que é a vida cristã para você? Quem é Jesus? E por último qual o seu projeto existencial? Para que você vive? Tem gente lá fora que vive para ganhar dinheiro. Tem gente que vive para poder fazer o seu negócio prosperar. Tem gente lá fora que vive atrás de amores. Tem gente que vive pelo prazer. Tem gente que vive pela fama. Tem gente que vive, sabe, para poder de alguma forma satisfazer um vazio dentro dele. Mas, irmãos, nós vivemos para agradar a Deus e servir a Deus todos os dias. Só que se isso não for fruto da sua firme convicção, for só uma palavra do seu pastor, você não vai gastar os seus dias. Mas escute o que eu estou dizendo para você. Todos nós, irmão, vamos gastar todos os anos, os dias, os meses da nossa vida com alguma coisa. Decida então investir em algo que seja eterno. Decida investir a sua vida com aquilo que tem valor. Então, quando você sabe quem é Jesus, quando você entende o que é a vida cristã, quando você entende o propósito pelo qual, irmão, você existe, a sua fé, ela está reparada. Você não vai ser superficial, você não vai estar confuso. Você está dizendo: eu estou indo para lá, Nova Jerusalém, me aguarda que eu estou chegando. Então, eu não faço, sabe, irmãos, eu não consigo fazer por você, né? Sua esposa não consegue fazer por você, seu marido não faz por você, discipulador nenhum vai fazer, pastor nenhum vai fazer aquilo que você tem que resolver na sua vida. Quem é Jesus? O que é a vida para você? Qual é o seu projeto existencial? Então, irmão, a verdade é que você precisa fazer uma escolha, e essa escolha é pessoal. É sua. Ninguém pode escolher por você. Falei ontem, repito para os irmãos, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Engraçado que Jesus não estava falando isso para ímpio. Jesus estava falando isso para a igreja. Nós somos igreja. Você aqui é igreja. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Então, irmãos, a superficialidade, ela é vencida quando você decide sinceramente orar, dizendo: Senhor, eu quero firmar minhas raízes, eu quero ser profundo no Senhor. Ó Jesus, eu quero te conhecer pessoalmente, eu quero que o Senhor revele a tua glória. Eu quero me relacionar com o Senhor de forma pessoal. Meu Deus, eu preciso do Senhor como meu Pai, como meu Senhor, como a estrutura da minha vida. A terceira coisa a ser reparada na deficiência da nossa fé é uma consciência maculada. E aqui temos às vezes ouvido muito sobre justificação. Ouvimos sobre a graça. Mas tem irmãos que a memória dele foi tão maculada pelas coisas do passado, por experiências que viveu, pelo pecado, que ainda ele não consegue crer que ele foi perdoado, que ele foi, sabe, justificado, que agora ele tem paz com Deus. Então as lembranças do seu passado fazem com que ele muitas vezes não ache que ele merece receber a bênção de Deus. Teve uma vez uma irmã, sofria muito na mão do marido, e nós como videira jamais falamos para alguém separar de alguém. Nós não somos a favor do divórcio. A não ser no caso, na verdade, de violência ou risco de vida. E esse irmão machucava, esse irmão fazia, na verdade, sabe, atrocidades com a irmã. E a verdade, para ser bem sincero, que todas as vezes que eu ia conversar com essa irmã, eu nem queria, né, a vontade era falar para ela: mano, larga a mão, esse traste aí. Nós não acreditamos no segundo casamento, mas separação, você separa, vai viver a sua vida em paz. Paulo diz, né? Vive a sua vida, na verdade, né, solteiro agora, né? Na verdade, em paz, porque foi para a paz que Deus nos chamou. E você dentro de casa, com o cara te batendo, com o cara te humilhando, com o cara, né, subjugando você, isso não é vida. Deus te chamou para a paz. Mas ela
não deixava eu falar isso, porque todas as vezes o papo era: pastor, ele faz isso, mas eu mereço. Falava para mim e para o discipulador dela: eu mereço. O senhor não sabe, na verdade, o que eu já fiz. O senhor não sabe o que eu já passei. Um dia tivemos que perguntar para ela o que tinha acontecido. E ela tinha feito, na verdade, 2 abortos. E ela não se perdoava por aquilo. Falei: irmã, o sangue que lavou, na verdade, todos os pecados, lavou também o pecado do homicídio. Lavou, na verdade, o pecado do aborto. Você está limpo e você precisa crer. Mas, para ser bem sincero, irmãos, a irmã não conseguia se libertar daquilo. Então, tem muita gente, sabe, que é uma pessoa fraca para receber as coisas de Deus, os benefícios do Calvário. Por quê? Porque a mente está maculada, afetada por, sabe, pela culpa. E a culpa, quando você sente, irmão, faz com que você se sinta indigno. Isso faz com que você se sinta o pior dos piores, que Deus não lhe aceita. E pior, a culpa faz com que às vezes você sinta até mesmo que Deus de alguma forma quer punir, quer martirizar, quer judiar, né, do fulano ou de você. Por quê? Porque simplesmente é a forma de ele purificar você. Isso é catolicismo, isso é religião. A doutrina do Novo Testamento, irmãos, nos fala sobre, sabe, o perdão incondicional de Deus sobre as nossas vidas. Essa é a graça de Deus. Nós não merecíamos, mas Ele nos deu o perdão completo. Mas se a sua mente, apesar de você ouvir a graça, compreender a graça, mas você ainda anda debaixo de culpa, a verdade, irmãos, é que a sua mente está maculada, sua mente está manchada, ela está marcada, e você precisa pedir ao Senhor que Ele, sabe, transforme a sua mente. Você precisa crer que no Calvário, sabe, a página foi virada, a velha vida foi, sabe, crucificada com Cristo, e agora Deus te deu uma página em branco para você construir uma nova história com o Senhor. Então, quem não tem fé para receber a justificação pela fé, não recebe coisa nenhuma. Quem não consegue se perdoar, ou perdoar o seu passado, lembrar que Cristo é que perdoou, que Ele pagou a dívida, você não consegue acessar as coisas que Deus tem para você. Irmão, não importa o que você fez, não importa qual é a sua história, você nem precisa contar e nem deveria mencionar ela, para ser bem sincero. Por quê? Porque tudo foi posto lá no Calvário. Está lá, foi esquecido. O sangue foi dado. E o diabo, muitas vezes, ele vai lançar, né, na mente maculada, além da culpa, ele gera a condenação. A condenação faz com que a pessoa, sabe, se sinta, né, imerecedora, se sinta, né, não aceita. E a verdade é que nós, irmãos, precisamos lembrar é que Cristo pagou os nossos pecados. Todos os pecados. Os mais graves pecados. Paulo era homicida, ele matou muitos cristãos, em nome de Deus. E mesmo assim, Deus o perdoou e Deus o usou. Depois de Jesus, na minha opinião, o grande homem do Novo Testamento é o apóstolo Paulo. Mas ele teve consciência do perdão. A verdade, irmãos, é que por meio dessa consciência é que nós receberemos ao Senhor. Então, nós não podemos aceitar a acusação. Mais uma vez te digo, o pecado foi pago. E uma vez que ele foi pago, não pode ser cobrado outra vez. Nenhum juiz pode chegar para julgar 2 vezes o mesmo caso. Porque se já foi pago, irmãos, a escritura de dívida deve ser esfregada na cara do juiz. Ou do acusador. Então, eu diria para você, hoje, irmãos, nós temos plena redenção em Cristo Jesus. A quarta coisa que pode trazer deficiência à sua fé é uma visão natural das coisas. Você vive uma vida cristã, irmãos, e essa vida cristã, por essência, por natureza, já é sobrenatural. A vida cristã, por definição, sabe, ela transcende as realidades normais. Então, apesar de nós vivemos um mundo natural, nós precisamos lembrar que, sabe,
Deus está agindo neste mundo e aquilo que Ele quer fazer, Ele vai fazer, mas mediante a nossa fé. Então, nós precisamos lembrar que, sabe, não importa os relatórios que são dados, não importa o que a economia está falando, o que estão dizendo, né, nos noticiários. A verdade, irmãos, nós não vivemos pela lei deste mundo, mas nós vivemos pela lei do Senhor. Amém, irmãos? E aí, eu digo algo para você. Se você tem uma mente natural, você sempre vai dar valor ou vai permitir que, sabe, a sua fé ou a sua vida, ela seja conduzida por esses princípios normais, naturais. Gente natural é aquela que vive a vida por 2 mais 2 é igual a 4. O tempo todo, ela fica avaliando a sua circunstância baseado na sua força, baseado na sua capacidade, baseado no que ela consegue fazer e como ela consegue resolver. A verdade, ela dá o dízimo, crê que Deus vai abençoar, mas ela fala assim, mas isso depende da força do meu braço. Preciso trabalhar para isso. É verdade, irmãos, precisamos trabalhar, mas sabemos que Ele não é a fonte. Porque se você não conseguir trabalhar, Thaís, de alguma forma, Deus vai prover na sua vida. Então, pessoas naturais, elas ouvem a notícia, queda da economia, a indústria retrocedeu 1,9, o dólar foi a 5,60, o negócio está feio, olha a disparada da gasolina, a economia está em retração. Irmãos, quem é da fé, quem tem uma fé reparada, uma fé consistente, uma fé clara, uma fé prática, fala, olha, tem crise aí vindo aí à frente, mas crise é tempo de oportunidade. Na crise uns choram, outros vendem lenço, eu vou ser aquele que vou vender lenço. Sabe, crise no mundo é transferência de riqueza. Muita gente pode quebrar, mas Deus vai trazer a riqueza para a minha mão. É tempo de oportunidade, sabe, as pessoas ficam desesperadas, mas eu vou enxergar a oportunidade. Então na crise, irmãos, lembra disso, pessoas de fé entendem claramente isso, é oportunidade para que Deus transfira riquezas. Leia Provérbios. Então, a fé, irmãos, a fé é a tomada com a qual você se conecta para receber a vida, a energia, o poder de Deus para crer no sobrenatural. Para não se permitir que as coisas deste mundo, os relatórios, o laudo médico que vem contra você, defina a sua vida. Não permita isso. Ande em fé. Ande com fé. Amém, irmãos? Então há notícias ruins para todas as pessoas, mas também há tempo de oportunidade, crescimento, avanço para aqueles que são da fé. Amém? Então, eu diria para você, nós somos da fé. Por último, a fé deficiente, ela é ignorante. Ela não tem conhecimento. Ela não sabe quem ela é. Ela não sabe o que ela pode. Ela não sabe o que ela tem. Irmãos, quanto mais a sua fé é uma fé firme, mais você sabe quem você é. Você não tem dúvida, você não tem medo, você não se assusta. Sabe, a ignorância tem o poder de fazer com que você pereça. O próprio Jesus disse, o meu povo perece por falta de... O que o conhecimento faz, irmãos? Ele anula a ignorância. Mas quando você sabe quem você é, quando você sabe o que você pode, quando você sabe o que você tem, irmãos, desde a autoridade e aquilo que você possui, a verdade é que você não vive mais com medo deste mundo. Você não vive com medo mais das circunstâncias. Irmãos, Jesus na verdade fala que Ele veio para dar vida e vida em abundância. O que é a vida em abundância? Ele mesmo fala, nesse mesmo versículo, fala, no mundo tereis aflições, mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em... Mas como é que você pode ter abundância na aflição? Porque, presta atenção, não é porque você vive uma vida de fé, ou você tem consistência na fé, é que não vai ter problema na sua vida.
Irmão, vai ter doença no caminho, vai ter problema com o filho, vai ter problema com a economia, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter aquilo. Mas quando você não é ignorante na fé, você sabe o que você tem, você sabe o que você pode, você sabe quem você é, meu amado, não há medo. Não há medo, porque você sabe que tudo aquilo é temporário. Você sabe que tudo aquilo que você está passando, de alguma forma, é apenas momentânea tribulação, como diz o apóstolo Pedro. Então, a ignorância, ela faz com que você avalie as coisas de forma errada, coloque na caderneta errada, né, a conta, você tenha medo do futuro, você tenha tristeza pelaquilo que você está vivendo. Paulo diz que ele tinha prazer nas perseguições. Meu irmão, fala para mim, como é que alguém tem prazer em ser perseguido? É quando você sabe quem você é, o que você tem e o que você pode. Você fala, cara, isso aqui veio para me humilhar. Mas isso aqui vai ser catapulta para revelar a glória de Deus, a bondade de Deus. E ainda vou sair no lucro com isso aqui. Você nunca enxerga perda, você sempre enxerga vitória. Uma das cenas mais poderosas, né, que eu assisti, na verdade, no filme Paulo, Apóstolo de Cristo, recomendo que você assista. É um filme que sou apaixonado, só assisti umas 5 vezes ele. É um filme lindo. E é quando Lucas vai consolar os irmãos, sabendo que eles vão morrer, né, as crianças, alguns começam a chorar, e ele, na verdade, vai na direção dos irmãos, começa a abraçar e fala, irmão, calma, só mais um momento, só mais alguns instantes, e nós estaremos em casa. Os caras estavam subindo para ser devorados por leão, mas Lucas faz eles enxergar, daqui a pouco nós estaremos em casa. Aguenta, só mais uns minutinhos. Então, quando você sabe o que você pode, quem você é, o que você tem, irmãos, você vai cair naquilo que Paulo fala, né? Para aquele homem ali, o dono do presídio, uma cena aí que os irmãos podem procurar no Instagram, no TikTok da vida, que ele está ali falando com o diretor da cadeia, né? E aí ele falou, está querendo me converter? Ele falou, não estou tentando te converter, não. Ele falou, olha, mas o homem, ele passa a vida inteira buscando um pouquinho de água que fica na palma das suas mãos, mas essa água, ela escorre pelos dedos. Mas a minha fé, ele diz, a minha fé é um oceano inteiro. O que Paulo está dizendo, irmãos? Paulo sabia o que ele tinha. Então ele nem preocupado se queria converter ou não o cara. Ele tem que falar porque é impossível você não falar daquilo que você ama. Os irmãos que amam o Flamengo vivem falando do Flamengo e vêm até para o culto de camiseta do Flamengo. Né? Que o amor seja maior por Jesus do que pelo Flamengo. Né? Brincadeira. Mas a verdade, para ser bem categórico com os irmãos, quando você ama, você vai falar. Aquele homem achava que Paulo está querendo converter. Falou, não, não estou querendo converter não. Ele diz, na hora, e se for do querer do Senhor, que Ele te encontrar, você não vai conseguir resistir. Então, eu diria para você, a verdade, irmãos, quando você, tem conhecimento de Deus, nada estremece, nada vai te estarrecer, nada vai colocar você em xeque. Muito pelo contrário, você sempre verá o favor de Deus. A pastora Luiz fala uma frase, né? Que assim, toda vez que acontece uma coisa errada na sua vida, você deveria perguntar para o Senhor, Senhor, quero saber como é que você vai fazer agora. Mas você só é capaz de perguntar, de crer, né? Às vezes você pode falar isso, mas falar com convicção, você só fala quando você tem conhecimento de quem é o Senhor. E aí, irmãos, você vai ser surpreendido. Então, queria convidar você nesse momento a ficar em pé. Eu queria terminar, na verdade, o nosso momento aqui, nosso EPL, irmãos, perguntando qual é o estado da sua fé. Ela é confusa? Ela é superficial? Ela é maculada? Ela é ignorante? Ou ela é uma fé firme e convicta? Eu não sei
Mas eu acredito que cada um desses temas aqui deveria ser a preocupação nossa como líderes no discipulado. Em perceber isso em nós, mas também em quem anda conosco. Porque tem gente que anda com você. Certamente, você tem lido treinamento, certamente tem pessoas que você, de alguma forma, estão debaixo da sua responsabilidade, da sua autoridade. E nós, irmãos, precisamos lembrar, a fé é o ativo mais importante do reino de Deus. É por meio dela, da fé, que nós entramos pelas portas dos céus. É pela fé que nós recebemos do depósito do céu. É pela fé que nós, conseguimos acessar as coisas de Deus. Então, nós não podemos ter irmãos em nosso meio que têm uma fé por adesão, tem uma visão natural. HJs aqui até 18 anos, que acham na verdade que a igreja é apenas um clube, um lugar legal para casar, para poder ter filhos, um clube social. Não, irmãos, nós somos uma agência do reino. E esse reino, a natureza dele é vida. Então, as pessoas que estão no nosso meio precisam ser permeados por essa vida, precisam receber dessa vida, precisam conhecer essa vida que habita em nós. Quero declarar em nome de Jesus, nós vamos viver, irmãos, nesses 21 dias, um novo patamar de fé e de vida e de realidade espiritual. Eu queria chamar você como líder, a maioria aqui é líder. E você que está aqui não é líder, tem todo o potencial para ser, ou pelo menos uma coluna na edificação da casa você é. Eu queria dizer para você, não vamos fazer esses 21 dias, irmãos, apenas para constar. Vamos fazer para reparar a nossa fé. Senhor, eu quero ter uma fé plena, consistente. Vou clamar por multiplicação. Mas, Senhor, eu apresento a minha vida como algo precioso nas Tuas mãos, para que o Senhor possa transformar. Que as Tuas obras, ó Deus, em minha vida aconteçam. E seja ela só uma. Que eu creia, que eu creia, que eu creia. E que minha fé seja conhecida como consistente. Se eu pudesse dizer algo para você, sugerir nessa noite, peça o dom da fé, irmão. Peça ao Senhor o dom da fé. Peça a Ele, pois Ele é a chave para você acessar todos os demais dons, todas as promessas e tudo aquilo que Deus tem para mim e para você. Então, eu queria nessa hora, convidar você que me ouviu a orar, na verdade, pela reparação da sua fé. Se um desses tópicos aqui falou com você e você entende que Deus precisa reparar, fala para Ele agora, coração sincero, não porque o pastor está mandando, seja sincero, fala com o Senhor, fecha os seus olhos neste momento, e você vai falar ao Senhor, Senhor, aqui estou, Senhor, repara, eu quero sair da superficialidade, quero sair da confusão, Senhor, quero sair da mente imaculada, Senhor, eu não quero ser natural, Senhor Jesus, Senhor, eu quero, Pai, que o Senhor possa me tirar de toda ignorância espiritual. Dá-me sede, dá-me fome da Tua presença, da Tua palavra. Aprofunda as minhas raízes. Fala isso para o Senhor neste momento. Então, enquanto o louvor toca e canta, eu vou te dar na verdade esses minutos para que você ore e clame ao Senhor. Abra sua boca agora e comece a falar. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir ao Senhor para que Ele traga conserto aonde precisa ter conserto. E que as suas raízes sejam aprofundadas nele. Que o poder do Espírito Santo de Deus não apenas permeie, mas ele traga a você consistência espiritual. Seu coração seja cheio nesta noite de uma firme convicção em nome de Jesus.